de reflexão. Alguém nos visita pela primeira vez? Pelo menos desencarnado deve ter levantado a mão, a gente não sabe. Bom, esse domingo a gente espera que todos possam sair daqui com reflexões, colocando no coração, para auxiliar ao máximo a nossa reforma íntima. Vou dar só um recado antes, a respeito da 11ª Festa Solidária do Lar dos Idosos, professor Coelho Sampaio. Essa casa é uma casa que faz um trabalho muito sério, muito necessário. Ela acolhe idosos que a família não tem condição de manter nesse momento tão delicado, que é o momento mais próximo da partida no plano espiritual. Todo ano nós ajudamos aí com tortas, doces, a gente faz a nossa barraquinha de doce. Também a gente pede para quem puder colaborar, comprando as fichinhas, os ingressos, para lá na hora, comer o doce, salgado, tem muito salgado bom lá. A Praiana faz uns salgados de camarão que eu gosto muito para não rolar, Então, assim, eu faço aí o convite, para que a gente possa ir. Vai acontecer dia 3 de maio, um sábado, às 16h30. Fica ali em José de Anchieta, lá no finalzinho, assim, onde tem uma pracinha, tem vários food trucks, aí tem ali perto ali. Fica o convite, tá bom? Quem puder, é só falar comigo, ou falar com qualquer um aqui da recepção. E aí é só adquirir R$20 o convite, e a gente ficaria muito feliz se todos pudessem contribuir. Certo? Bom, mais um domingo, e a gente vai iniciar os nossos trabalhos, solicitando a nossa amiga Joyce que faça a nossa leitura preparatória. Ô Joyce, só vou dar um recado antes. Vou pedir, por gentileza, que verifiquem os celulares se estão realmente no silencioso. Quem puder desligar, a gente pede que desligue os celulares para evitar ao máximo qualquer interferência. A gente acha que não, mas as vibrações dos celulares também interferem. Quem puder desligar, bem. Quem não puder, fazer aí a gentileza de deixar no silencioso. Tá bom? Obrigado. Joyce, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. No livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 118 é para isso. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamado. Pedro, capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 9. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para a maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, não só para repetir os quartos do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra, a fim de contribuir na extinção delas. É que o Senhor nos chamou às suas fileiras, não as alimento, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra. Pensa nisso e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isso que nós fomos chamados.
Obrigado. Vou pedir a nossa irmã Eveline para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Mestre Jesus, e agradecer mais uma vez essa oportunidade de poder estar aqui nessa casa de oração, onde essa doutrina tanto nos ajuda a evoluir para ajudar o próximo. E nessa noite nós possamos aprender a entender um pouco mais. Estarei bem melhor do que aqui entramos. Eu peço a Deus, o Mestre Jesus, que nos acompanhe todos os dias de nossa vida. E conosco hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Obrigado, irmão. Hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Vera, que vem nos trazer um tema que eu, em especial, tenho muito interesse no Evangelho de João. Acredito que teremos boas reflexões no dia de hoje. Vera, fica à vontade. Boa noite, amigos. Boa noite. Porque eu sou muito alérgica. Eu descendo do grupo para chegar aqui, passei por alguma coisa que me deu alergia. Então, isso é natural, mas não vai atrapalhar, tá? Então, nós estamos felizes de estarmos aqui. A CECEL convida a gente vem com prazer. Sempre aviso que não sou palestrante, eu sou uma pessoa que estuda. E como me pediram para falar, né, há tantas dificuldades, então a gente estuda e transmite para os companheiros aquilo que a gente entendeu das lições que estuda. Mas aqui longe de qualquer vaidade de ser palestrante, porque eu não sou. Tá? Então a CECEL me pediu para falar sobre o Evangelho de João, os significativos de Jesus. A gente gosta muito desse livro aqui. Nós temos uma coleção toda e esse livro aqui nos ajuda muito, sabe? Porque é um livro que vem da FEB e ele é bem colocado para nós, né? Ele foi bem pesquisado e a gente não corre risco de falar aquilo que não é real. Né? Então eu tenho muita preocupação com isso. Então nós fizemos um resumo, né, daquilo que entendemos o Evangelho de João, porque o Evangelho de João é profundo, você não consegue chegar aqui em 30, 40 minutos sem falar. A gente fez um resumo, lembrando de que Haroldo Dutra, ele conta que João, já velhinho, com 98 anos, ele vai para a ilha de Patmos, e quando ele chega lá, ele faz uma retrospectiva. Então, o Evangelho de João, quando foi escrito, não tinha mais Marcos, Lucas, Mateus, todos esses já haviam desencarnados. Nós sabemos que João desencarnou de morte natural, foi o único que ficou velhinho, né, que desencarnou assim, dessa forma. Então, Haroldo Dutra conta que quando ele chegou lá, ele começou assim, a voltar no tempo e lembrar daqueles acontecimentos, e foi assim que escreveram, segundo Haroldo Dutra, o Evangelho de João, porque o próprio João também já não tinha mais condições. Mas aquelas pessoas que o acompanhavam, pela beleza da história que ele tinha presenciado, acompanhado de Jesus, ele tinha muitas pessoas. Se eu tivesse lá naquela época, até eu queria, né? Então, estaria ouvindo ele contar aqueles casos. Então, essas pessoas, segundo Haroldo Dutra, devem ter sido quem escreveu aquilo que ele foi ditando para aquelas pessoas. Né? Então, a gente estudando João, a gente vê que João começou a seguir Jesus muito cedo, muito novo. Ele começou com o apóstolo João Batista. Ele começou com João Batista naquela época. Então, foi quando eles acompanharam Jesus e ficaram sabendo daquela pomba do batismo que teve. João batizou Cristo batizou João. Tem isso até na Igreja Católica, né?
Então, quando aquela pomba baixou e disse que aquele ali era o filho de Deus, então eles ficaram todos já de antena ligada, né? E quando Jesus chegou ali na praia, no dia do Tiberíades, o rio do Tiberíades, que viu Pedro e André, eu estou só fazendo a introdução, mas não é. Tá? Que viu Pedro e André, que convidou-os para segui-lo. Em seguida, ele convidou João e Tiago maior, que é irmão dele. Então, isso aí é o que a gente vai vendo daquilo que vem trazendo o Evangelho de João para a gente. Como que eu começo aqui? É para baixo. Vestibular. Então, olhando para minha filha, ela fala: mãe, pelo amor de Deus, não sai da frente do microfone. Mas eu sou muito impaciente. Então, o Evangelho de João é um dos 4 evangelhos do Novo Testamento que se destaca por sua abordagem única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Que é justamente isso que os estudiosos, eu gosto muito de seguir ela do Dutra, ela e tantos outros, assim, que traz para a gente alguma coisa que a gente pode confiar. São estudiosos, são grandes estudiosos, pesquisadores, que traz essa mensagem para a gente. Então, os ensinamentos do Evangelho de João, eles são totalmente focados em Jesus, porque justamente desde novinho, João acompanhou Jesus. E o Haroldo disse que João devia ter uns 13, 14 anos. Já ouvi alguém dizendo em 24, já ouvi alguém falando em 17, mas eu estou seguindo a linha de Haroldo. Ele disse que ele devia ter uns 13 para 14 anos. Mas eu acredito, Haroldo, porque eu já estudei, já falei sobre Maria, a mãe de Jesus, várias vezes já me pediram para falar sobre ela, e quando veio de falar sobre João, João era um garoto, João era um menino, principalmente quando Jesus foi preso. João era aquele garoto que correu, viu, saiu correndo, foi avisar a Maria que Jesus estava sendo preso. Então, ele realmente devia ter essa idade, né? O Evangelho de João começa já falando de Jesus. Ele começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. O que aconteceu? Jesus encarnou. Jesus, ele fala: eu e o Pai somos um. Quer dizer, Jesus tem religiosos que confiam, assim, acreditam que Jesus é Deus, mas não é. Aí também, voltando para Haroldo, eu gosto muito dos exemplos que ele dá. Ele fala: se você está no sol e o sol te banha de luz, você não é o sol. Não é mesmo? Não é mesmo? Se você está na chuva, a chuva te molhar, você não é a chuva. Né? Então, o que acontece? Jesus, por ser aquele espírito de grande elevação moral e espiritual, ele estava recebendo direto as orientações do Pai. Aí ele fala: eu e o Pai somos um. Ele consegue entender o pensamento do Pai, que envia para ele, e ele recebe aquele pensamento e trabalha aquilo ali. Então, Jesus é um mensageiro do Pai, mas numa escala que nós ainda não temos dimensão de seguir, de ser orientado. Nós só sabemos que ele é um Espírito, a gente fala de toda grandeza, mas nós não entendemos, não temos palavras com os amigos espirituais. Depois nós vamos falar para vocês. Eu não tenho palavras para explicar. Não é palavra, não é a nossa ignorância mesmo, que ainda não alcança esse patamar de conhecimento. Então, Jesus encarnou entre nós. E quem é Jesus? Se você estuda a doutrina, você sabe que Jesus é o governador do planeta Terra. Ele que trabalhou nesse órgão maravilhoso que é a Terra, essa grande escola na qual nós estamos matriculados. Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Ele sabe aonde cada um de nós está, o que está fazendo, em que família está, em que bairro, em que cidade, em que país.
Porque ele foi que assinou, se responsabilizando diante do Pai por nós. Então, Jesus é o governador do planeta Terra. Jesus também é o nosso guia e modelo de vida. É o cidadão no qual nós podemos e devemos seguir sem medo de errar. Como diz a espiritualidade, sem medo de titubear. Não vamos errar se seguirmos Jesus. Estaremos sempre no caminho certo. Então, Jesus é aquele que veio, enviado por Deus, trazendo para nós o código de leis divinas, que nós temos a lei da consciência. Aí, devido à nossa pequenez, nós esquecemos, nos envolvemos com as coisas materiais. Então, ele veio nos relembrar, trazendo, portanto, que ele falou que ele não veio para mexer lá, para destruir nenhuma. Ele veio para dar prosseguimento na lei de Deus, né? Então, os 10 mandamentos, ele passou para 2, né? Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Mas como que eu vou fazer isso? Aí tem a receitazinha. Faça outro que gostaria que me fizesse. Fica bem claro, não tem como fugir disso, né? Faça outro que gostaria que me fizesse. Então, Jesus é para nós, sim, a luz do caminho. Jesus é aquele que nós podemos seguir sem medo. E João, logo de cedo, ele captou. Esse Jesus é espiritual. Ele não viu só aquele homem que estava ali. Ele viu além da matéria. E ele ficou com Jesus o tempo todo, até o fim. As peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si como partes indispensáveis como um todo. Mas somos compelidos a observar que se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Então, João traz para nós o verdadeiro Cristo, aquele homem que ele viveu e conviveu com ele. Porque quem viveu e conviveu com Jesus o tempo todo foi ele, Pedro. É tanto que Jesus morava na casa de Pedro um certo tempo, aí em Cafarnaum. O primeiro culto do Evangelho no lar, vocês têm viu Jesus no lar, a coisa mais linda do mundo, se você não tem, você deve ler. O primeiro culto do Evangelho no lar foi no lar de João, no lar de Pedro, foi no lar de Pedro. Então, Pedro, João, Tiago eram os médios que seguiam Jesus. Os médios, que você vê que Jesus fazia tudo quanto era trabalho, mas aqueles ali estavam sempre com ele. E hoje nós sabemos da doação que o médio dá, de acordo com aquilo que ele tem. Então você vê que tinha 12, mas eram 3 que acompanhavam Jesus. Naqueles trabalhos de manifestação, de materialização, de aparição, sempre esses 3 transfiguraram quem estava com Jesus. Né? Você vai observando que naqueles 3 tinha algo que podia doar, que beneficiava os trabalhos de Jesus. É claro que Jesus podia fazer qualquer coisa porque ele tem condição. Mas se fosse assim, quando ele encarnou aqui na Terra, ele ia dar uma de bom, gostosão, ia fazer tudo sozinho, né? O governador do planeta. Mas o que ele fez? Ele foi procurar os mais simples, os pescadores. Ele deixou um recado para nós que sem a ajuda um do outro nós não chegamos a lugar nenhum. E quando nós bancamos o orgulhoso, vaidoso, nós só quebramos a cara. É isso? Então, Emmanuel que traz esse recado para nós. Então, o que acontece? Mateus, Marcos e Lucas, eles falam de tudo que aconteceu naquela época. Mas João, ele seguiu um caminho. Só um, que foi Jesus. João era filho de Zebedeu e Salomé.
irmão de também o apóstolo Tiago, denominado maior. Por que Tiago, denominado maior? Porque quando a gente estuda o Evangelho, a gente se depara com o Tiago menor. Tiago menor, segundo os estudos, ele é irmão de Jesus. Tiago maior é filho de Zebedeu e irmão de João. Então, a denominação aí deve ter alguma razão maior. Aí aqui no livro até fala, ou maior, o outro seria menor, ou esse aí seria mais velho, ou poderia ser mais novo. O maior para identificar o filho de Zebedeu, de Salomé. Então, o maior aí é isso aí, que quer denominar, que quer esclarecer, saber direitinho quem é quem. Né? E João teria nascido em Betsaida, que significa casa de pesca, porque era um lugar onde tinha muito pescador. Joana de Ângeles fala isso na introdução desse livro. Ela fala assim, um local onde tinha muitos homens. Era um local de pesca, era no Mar da Galileia. Então tinha muitos homens naquela região. E eles ficavam ali. Então, João teria nascido em Betsaida, que significa casa de pesca, aproximadamente no ano 10 depois de Cristo. Seus pais parecem ter sido pessoas de certa posição. Quer dizer, eu já li em outros lugares, a gente vai trazendo uma coisa e fala outra, porque a gente não tem certeza das outras. Isso aqui é o destaque. Aí eu já li de que o Zebedeu ele tinha empresa de pesca. Sabe? Era um movimento muito grande e os filhos trabalhavam com ele. Pedro e André trabalhavam com ele também. Mas isso eu já li em outro lugar. Não sei se realmente tem cabimento. Ainda não ouvi um Haroldo falar sobre isso ou outro qualquer que a gente possa confiar. Não é que a gente desconfie, porque eu posso chegar aqui e dar uma informação errada achando que está certo. Então a gente tem esse certo cuidado de trazer alguma coisa que pode dizer assim, você vai no livro e tal, que você vai encontrar. Cuidado que eu estudei. Então o cuidado da gente é esse, né? Então, seus pais parecem ter sido pessoas de certa posição, pois Zebedeu, sendo pescador, contava com empregados. E Salomé era uma das mulheres que lhe prestava assistência com seus bens. Quer dizer, Salomé também era uma mulher rica, sabe? Mas Salomé, quando você vai estudando, principalmente Maria de Nazaré, você se depara com Salomé, e Maria, mãe de João Marcos. Você se depara com essas pessoas, que foram pessoas que ajudaram muito. Até meu filho é católico atuante, trabalho na igreja católica, muito bem. Meu filho falou, mamãe, eu não tinha visto ainda essa parte. Eu falei, sim, eu fiz uma palestra há pouco tempo e a mãe de João Marcos, ela foi que cedeu a casa onde Jesus apareceu depois que tinha desencarnado. Porque ela era muito bem de vida. Sabe? Então, são coisas que quando a gente vai estudando, a gente vai descobrindo, né? Então, é muito importante isso. Então, era uma das mulheres que lhe prestava assistência com seus bens, auxiliaria os discípulos de Jesus, porque eram pessoas muito simples, pobres, né? E que se manteve junto de Maria de Nazaré. Agora, aí vem a novidade, né? No episódio da crucificação, importa destacar que Salomé, a mãe de João Tiago Maior, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, muitas vezes, não sei, por exemplo, que meu filho sabia disso. Né? Então, muitas vezes a gente passa por cima de certas informações e não sabe. Ora, se Salomé é irmã de Maria, a mãe de Jesus, João é sobrinho de Jesus. Então, primo de Maria. É sobrinho de Maria, primo de Jesus. Isso é, primo de Jesus, desculpa. Então, aí segue porque o discípulo bem amado. Segue porque a gente vai ver lá na frente, quando Jesus entrega João
a mãe e entrega a mãe a João. Então você vai vendo que tem assim, uma correlação ali, né? Então realmente faz sentido isso de que Salomé ela é irmã de Maria de Nazaré. Obrigada por me ajudar. Não, tranquilo. Então, João e seu irmão eram pescadores e trabalhavam com o pai. Aqui só fala isso, não fala dessa empresa, desse movimento grande, né? Mas você também vê fontes que falam e que você pode até colocar na sua palestra, mas eu não coloco não. Mas eu estou falando porque se vocês lerem isso em algum lugar, por que a Vera não falou isso? A Vera não falou, porque a Vera só coloca quando ela tem certeza que vem de uma fonte que foi assim, bem pesquisada, que você pode confiar. Você pode errar, claro, todos nós erramos. Né? Acredita-se que João tenha sido discípulo de João Batista, acompanhando em suas pregações, tendo presenciado o batizado de Jesus. Lembra da introdução que eu fiz aqui? Então, a gente acredita que ele acompanhou e ele viu aquela situação onde diz que uma pomba, né, baixou e falou que Jesus era o Filho de Deus, e ali eles ficaram já atentos, porque ele ali era o Messias esperado por eles. E desde esse instante passou a acompanhar. Você sabe, né, João Batista, né? Sabe, né? João Batista é aquele que veio anunciar, né, a vinda de Jesus. Então, às vezes as pessoas se confundem. João Batista veio, anunciou a vinda de Jesus, e ele disse que ele não era capaz, quiseram colocar ele no lugar do Messias, ele falou, não, eu não sou capaz de amarrar as sandálias que ele usa. Então, ele deixou bem claro que ele não era, ele era um apóstolo, mas ele não era o Messias que as pessoas esperavam. E ele se colocou de uma tal forma que, em momento algum, ele atrapalhou a caminhada de Jesus, o trabalho de Jesus. Pelo contrário, quando você estuda o livro Boa Nova, é a coisa mais linda. Quando aquele lá no início, né, no capítulo, nos primeiros capítulos, né, eu acho que eu não sei se é no capítulo 4, vem contando essa história linda das mães conversando, né, as duas conversando sobre os filhos, Maria conversando com Isabel, e eles, os meninos, lá sentados num lugar bem alto, cabelo esvoaçante, e diz que Jesus estava com o braço assim estendido, que parecia que já estava falando os acontecimentos que viriam. É o capítulo 3. Eu mais livro, né? Eu gosto também. Eu gosto muito de estudar. Eu aconselho vocês a estudarem para não ser assim, enganados. Né? Enganados tem pessoas que procuram muito enganar nas mensagens evangélicas, para a gente estar com os pés no chão, saber onde está pisando. Mas para isso, você precisa ter aquilo que Santo Agostinho fala. Conhece-te a ti mesmo. É o único jeito de você se conhecer é estudando e trazendo para você, como diz Alcino, a mensagem de Cristo é para ser conhecida, é para ser meditada, é para ser vivida, vivenciada. É para ser conhecida, é para ser meditada, é para ser sentida, é para ser vivenciada. Essa é a mensagem de Cristo. Então, a gente precisa conhecer, estudando, pesquisando, procurando fontes corretas, fontes certas, né? Você meditar isso daquilo ali. Será que foi assim mesmo? Então, quando você quer aprender, você corre atrás, você vai buscar de um livro, de outro. Às vezes, a gente começa com um livro, você vê a mesa está cheia. Você correndo, e a espiritualidade, ela gosta tanto, que ela vai te mostrando os livros. Você vai encontrando o que você quer. Né? Então, isso aí é para você ter um conhecimento, você meditar em cima, né? E é justamente que a Alcine fala para nós. Ela falou que ela pegou um capítulo, um versículo do Evangelho, e não conseguiram parar de estudar mais, porque encontrar tanta coisa ali, foi quando ela trouxe esse aconselhamento para nós. Né? Então, é bom que a gente siga
os bons conselhos, porque a gente só tem vantagem. Né? Então, acompanhou Jesus até a Galileia, João, e assistiu ao casamento em Caná, mas ele não era ainda convidado, não tinha sido ainda convidado por Jesus para ser o discípulo dele. Era aquele menino que foi lá e ficou assistindo tudo, né? Onde Jesus transformou a água em vinho. Ainda não havia sido chamado para o apostolado, limitando a sua atividade às lides do mar. Continuava como pescador, em companhia de Pedro e do Pai. Essa ocupação, Jesus nos foi tirar para o seguir. Para quando Jesus faz aquele convite maravilhoso lá no mar de Tiberíades, chamando-os para poder trabalhar com ele. E depois foram chamados de apóstolos. Jesus apelidou João e Tiago maior de Boanerges, que significa filhos do trovão. Talvez devido ao temperamento forte de ambos. Eu achei isso aqui magnífico, sabe? Devido ao temperamento forte de ambos, ou possivelmente porque eles eram barulhentos ao se expressar. Quer dizer, eles viviam sempre. Eu acho que não era só se expressar, acho que de vez em quando um atacava o outro, né? Eu acho que era isso. Aí o que vem para nós? Ó? De qualquer forma, João aprendeu a domar as expressões impetuosas e apaixonadas do temperamento feminino. Naquela longa reencarnação, desde o momento em que foi tocado pelas luzes do Evangelho e pela contínua convivência com o Mestre Nazareno, a quem amava profundamente. E diga sinceramente, quem que começou a seguir Jesus que não morreu? Mesmo com todas as dificuldades que temos. Deixa para lá, não quero saber disso, não quero confusão, não quero saber, não é mesmo? Eu perdoo, tá bom. Então, o Evangelho, a mensagem de Jesus, tem esse poder de nos transformar quando nós realmente buscamos esse líquido, essa bebida, né? Esse pão da vida para nos alimentar. Então é isso que fala, ele mudou, ele foi mudando, aquele homem foi se educando. O que o livro dos Espíritos fala para nós, o que o Evangelho fala para nós? Que a nossa educação não é nos bancos escolares, ali é instrução, os professores sabem. Nós precisamos educar os nossos sentimentos. É isso. Quem estuda a doutrina espírita sabe disso. A educação nossa é do sentimento. Lá no banco escolar, a instrução que você tem. Agora, se você tem a educação do sentimento no seu lar, lá no banco escolar, você vai ser também uma pessoa muito educada no seu mestre. E hoje está difícil, né? Então, isso aqui eu tirei lá de Humberto de Campos, que eu achei maravilhoso. Aí, você lembra que eles eram terríveis? O que Humberto de Campos fala? Os dois rapazes eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhos carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. Quer dizer, ele já traz assim, uma afeição totalmente diferente desses rapazes. Realmente, a mensagem de Cristo fez um movimento tão grande neles que eles mudaram completamente. Desde muito jovem, João se revela uma pessoa muito espiritualizada. Então, segundo Haroldo Dutra, os pais dele, Salomé e Zebedeu, eram pessoas muito voltadas para Deus. Eles viviam na igreja, eles tinham trabalho na igreja, eles eram pessoas totalmente bondosas e que seguiam realmente os ensinamentos daquela época. Então, eram pessoas que também educavam os filhos daquela forma, né? Com seu irmão Tiago Maior e Simão Pedro, formaram um grupo dos discípulos privilegiados,
que participaram do ciclo mais íntimo de Jesus, estando sempre juntos e tendo presenciado vários feitos de Jesus. Então é aquilo que eu falei. A gente estuda hoje na doutrina, a gente tem conhecimento de que o médium, cada médium tem um tipo de energia para doar, né? Então, Jesus tinha aqueles três com ele ali, que eles, de uma certa forma, ajudavam nas manifestações que tinham. Não que Jesus não amasse aqueles discípulos, a todos eles, mas você vê que eles estavam sempre, eram os mesmos que estavam sempre com Jesus. Né? Paulo de Tarso, em sua carta aos Gálatas, refere-se a esses três, João, Tiago e Pedro, como sendo as colunas da comunidade. Então é aquela base, aquela pessoa que qualquer coisa você procura, você pode contar com ela te transfere uma energia muito boa. Ah, eu gosto de conversar com fulano, então isso, eu gosto de conversar com você traz algo bom, você tem uma conversa boa, você ajuda, às vezes, a gente enxergar melhor a dificuldade que está carregando. Então, tudo isso é muito importante. Vou correr. Não, pode ficar tranquilo. Então, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Parece que saiu um pouquinho fora, né? Não. Mas você sabe por que eu trouxe isso aqui? Eu vou ler e depois vou te contar. Ele, porém, lhe disse: que queres? Ela lhe diz que no teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Em resposta, Jesus lhe disse: não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber a taça que estou prestes a beber? Eles dizem: podemos. Ele lhes diz: a minha taça bebereis. Por outro lado, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me cabe conceder, mas é para quem está preparado por meu Pai. Bom, é claro que eu ia pedir pelos meus três filhos. Eu pedi um do lado do outro, dar um jeitinho de encaixar os três, né? Porque mãe já viu, né? Não. É uma realidade. Mãe quer ser o melhor para os filhos. Mas quando você lê isso aqui, eles falam: podemos. Aí ele me responde: a minha taça bebereis. Por outro lado, por assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe conceder. Olha só, Jesus falando isso. Mas é para quem está preparado por meu Pai. Então você vê gente comprando lugar no céu. Você vê canonizando gente aí a todo dia sendo santo. Aí você estuda um negócio desse, a mensagem de Cristo é para ser estudada, sentida, vivenciada. E aí você cai na real de que um lugar melhor você vai conquistar, você vai suar, você vai trabalhar, porque senão você não vai conseguir, não. Se eu acho que eu vou dar uma cesta básica, meu lugar no plano espiritual é o melhor que tem, eu estou totalmente enganado. Porque a luta é aqui, ó. A luta é aqui dentro. A luta é eu comigo mesma. É como diz Joana de Ângeles: o mal que me faz mal não é o mal que o outro me faz. É a coisa mais séria. O mal que me faz mal é o mal que a Vera, pratico o outro. Então, como diz a história, você bota uma batata quente aqui e você não está queimando o outro. Você está com ódio, mas quem está se queimando é você. Né? Então, isso aqui me chamou muita atenção, de que você ouve muito falar de canonização, você ouve muito falar de lugar no céu, você ouve muito até entre a gente: fulano foi para o plano espiritual, fulano está no céu, fulano está assim, está assado. Então, vamos orar e pedir a Deus pelo fulaninho, porque na realidade o futuro dele pertence a ele e a Deus. Deus é que vai saber se eu realmente trabalhei o suficiente para merecer esse lugar melhor. Então, foi por isso que eu trouxe essa passagem aqui. João testemunhou Jesus
alguma coisa que desceu. Pessoalmente. João Testemunhou pessoalmente ao lado de Jesus vários dos seus feitos e ensinamentos. Então, a gente sabe, João seguiu Jesus o tempo todo. Ele estava com Jesus o tempo todo. Até quando Jesus desencarnou, ele estava lá. Né? Ele narra o episódio das bodas de Caná, que eu já falei. Ele não era ainda um discípulo de Jesus, era aquele curioso, que acompanhava, gostava e estava ali. E logo depois ele foi convidado por Jesus a seguir, ele e Tiago Maior. E parece reviver um adolescente maravilhado, diante de um rabi pleno de sabedoria que abençoaria a união, o casamento. Quer dizer, ele ali já ficou, nossa, maravilhado com tudo aquilo que ele viu, aquela transfusão que existiu ali, aquela mudança da água para o vinho, né? Aquele casamento abençoado. Foi ali que Jesus começou o seu trabalho, né? Foi o primeiro trabalho que Jesus fez, né? Esse primeiro milagre que a gente sabe que milagre não existe. Aquilo ali Jesus fez porque Jesus tem condições de fazer. Mas o milagre que nós chamamos na nossa vida é quando a gente trabalha e merece. Aí isso é merecimento. Quando a gente recebe alguma coisa porque mereceu. Às vezes até nem merece, mas Deus tem compaixão da gente, né? Esse primeiro milagre não apenas demonstra o poder de Jesus, mas também simboliza a nova aliança e a alegria que ele traz. Então, foi o primeiro trabalho que Jesus fez, né? Ali em Lucas, que ficou marcado a presença do nosso mestre querido, já trabalhou. Quando ele vai descrever o encontro do mestre com Nicodemos, ele demonstra com muita segurança ter sido uma testemunha ocular. Então, a impressão que dá é que Nicodemos estava conversando com Jesus e ele estava ali olhando para ninguém atrapalhar aquela conversa que estava acontecendo. É o que a gente pega, assim, isso que ele está falando. A ressurreição de Lázaro, né? Então, nós sabemos que Lázaro não estava morto, porque Jesus não veio para destruir a lei, né? Então, Jesus sabia que Lázaro não estava morto. Então, por isso, Jesus tirou ele dali, chegou lá, tranquilamente, as irmãs morrendo, de raiva, já eu acho que Jesus demorou, e ele chegou tranquilamente e tirou ele dali. Né? A cura do filho do oficial, esse milagre destaca a fé e a autoridade de Jesus, mostrando que ele pode curar à distância. Não sei se os senhores lembram, mas ele procurou Jesus, dizendo que o filho dele estava passando mal, e Jesus falou que ele podia ir, que o filho dele já estava morto. Ele falou que o filho ia morrer. E quando ele chegou em casa, o filho dele estava curado, e ele então foi procurar saber que horas o filho tinha ficado curado, para saber se foi uma criança que veio por Jesus. A cura do paralítico de Betsaida, aquele que queria chegar até as águas que movimentavam, mas não conseguia, né? Aqui Jesus não só cura, mas também desafia as normas religiosas da época, mostrando que ele é o Senhor dos sábados também. Por quê? Os judeus, os fariseus, ficaram contra Jesus, porque Jesus fez uma cura no sábado, né? Então, Jesus trabalha, fica bem claro para nós, que Jesus trabalha todos os dias, está conosco, trabalhando, nos auxiliando a qualquer momento. Basta que nós busquemos, batemos a porta, como diz lá o Evangelho, e peçamos a Ele de acordo com o nosso merecimento. Nós vamos receber. A multiplicação dos pães. Esse milagre não só sacia a fome física, mas também aponta para Jesus como o pão da vida, que satisfaz a fome espiritual. É a coisa que qualquer um de nós tem certeza disso. Você está com problema, você faz uma oração sentida, você se sente assim, com suas energias renovadas. Esse é o pão da vida. É isso que Jesus nos dá. Né? Então, hoje, por exemplo, a lição que eu estou apresentando, no Caminho Verdade Divina, fala dessa vibração na qual nós estamos envolvidos. Mas nós não damos atenção, nós perdemos as oportunidades por estar com os pensamentos totalmente voltados para coisas mundanas.
esquecendo que não somos do mundo, nós somos espíritos imortais que estamos aqui na passagem. A pesca milagrosa. Jesus reafirma sua presença e autoridade, além de simbolizar a missão dos discípulos. Essa pesca foi maravilhosa, porque Jesus mostra ali o poder que ele tinha, o olhar que ele tem sobre nós, que nós não enxergamos nada. Ele sabe direitinho onde está tudo e que podemos ir seguindo a ele que nós acertamos. A transfiguração no Monte Tabor foi a coisa mais linda nessa transfiguração. Além dos fenômenos mediúnicos que foram operados por Jesus, como, por exemplo, as suas manifestações de materialização após a sua desencarnação. Então, aquilo que eu falei, os discípulos, depois que Jesus desencarnou, eles estavam todos naquela casa que era de Maria, as portas tudo fechadas, as janelas todas cerradas, eles ali às escondidas, Jesus entra e fala paz, né? Isso Jesus fala para todos eles. As portas estavam fechadas. A materialização espiritual de Jesus. Não sei se os senhores lembram que tinha 2 discípulos caminhando na estrada de Emaús, não sei se os senhores lembram disso, e de repente apareceu um andarilho, né? E eles estavam reclamando, sofrendo. Eu não me lembro quem eram os discípulos, eu não lembro. Mas eles estavam se lastimando pela desencarnação de Jesus. E esse discípulo, esse andarilho, ele começou a conversar com ele, falou do Evangelho, falou da lei de Deus, e foi dando a maior força a eles. E eles ficaram renovados na energia. E quando eles chegaram lá na casa, quando foram servir um pão, eles viram a Marta, né? Onde Jesus foi furado, né? Então, eles viram que era Jesus. Somente ali eles reconheceram Jesus. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós choramos, sofrendo, agoniados, nós fazemos oração pedindo ajuda a Jesus. Ele está do nosso lado. Ele está conversando com nós. Mas nós não ouvimos. Mas não ouvimos. Porque, sabe por quê? Porque nós queremos que Jesus se materialize aqui. Ou então nós queremos que ele jogue em cima de nós aquilo que nós estamos pedindo. Mas não prestamos atenção na inspiração divina que chega até nós. Precisamos estar atentos a isso. A inspiração vem nos auxiliar. Muitas vezes, devido aos problemas que a gente está passando, aos problemas que a gente está passando, a gente no momento não tem como captar aquela mensagem, né? Aí passa, quando você nem achou que nada deu certo, aí vem aquela luzinha que te mostra um caminho que você pode seguir e resolver aquela dificuldade, aquele problema que você está querendo resolver. Para isso, nós precisamos prestar atenção nos ensinamentos de Jesus. E precisamos procurar sermos melhores do que os nossos defeitos, os nossos males. Deixemos mais a vida do outro, olhemos mais para a nossa vida, que nós seremos muito mais beneficiados. Além dos sinais, o Evangelho de João também contém o Eu Sou, onde Jesus se apresenta de maneiras que revelam sua identidade divina como: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Essas declarações enfatizam não apenas quem Jesus é, mas também o relacionamento que ele oferece à humanidade. João também foi o apóstolo que seguiu Jesus na noite que seu mestre foi preso. Foi corajoso a ponto de acompanhar Jesus até a morte.
morte na cruz. Então, eu lembro, nos estudos que eu fiz sobre Maria de Nazaré, que João seguiu aqueles soldados que levaram Jesus, e ele voltou correndo e contou a Maria. Maria foi na prisão para ver Jesus. Quando chegou lá, o guarda deu um empurrão nela, ela caiu, bateu com a testa, sangrou, sabe? E ela voltou para casa. Ela não conseguiu, ela passou a noite todinha ali e não conseguiu ver Jesus. Então é uma passagem tão bela que arrepia a gente. Porque quando eles vão levando Jesus no meio daquela multidão, ela, como mãe, vai desesperada, seguindo até chegar lá no Gólgota. Então, João estava com ela. É tanto que quando ela estava ali, triste, chorosa, ela sentiu uma mão pousar no ombro dela, que ela olha, era João. Então, é uma passagem que quando a gente estuda a vida de Maria de Nazaré, a gente vai chegando a esses pontos. Né? Então, por isso está falando isso. Foi nesse episódio da crucificação que Jesus confiou sua mãe a Maria. Sua mãe Maria, desculpe, gente. Foi nesse episódio de crucificação que Jesus confiou sua mãe Maria aos cuidados de João, que, a partir daquele momento, a aceitaria como se fosse sua própria mãe. De fato, Maria permaneceu junto a João até o final da sua existência. Jesus desencarnou, Maria ficou com os parentes dela. Eu não me lembro bem o nome da cidade, pai, não me lembro. João foi para Éfeso, foi trabalhar. Então, Maria ficou para cá e João foi trabalhar. Passou um certo tempo, João voltou. E ele trata Maria como mãe. Ele fala, minha mãe, eu vim aqui buscar a senhora, porque agora eu tenho condição de levá-la comigo. Fazendo o quê? Aquilo que Jesus tinha pedido a ele. Eu tenho condição de levar a senhora comigo, porque lá em Éfeso eu ganhei uma casinha. Era de uma família real. Tá? Então, um tal de Aldimério, alguma coisa assim. Deu essa casa a ele. Uma casa muito pobre, num lugar bem distante, mas que ele aceitou aquilo ali, e foi quando ele levou Maria para lá, para essa casinha. E ela aceitou ir com ele. E o que aconteceu? Isso aí já saiu do nosso estudo aqui. Maria, quando chegou lá, quando o povo de Éfeso ficou sabendo que Maria estava lá, tinha uma romaria de pessoas que iam até aquela casa para conversar com ela, para saber sobre Jesus, né? E também via em Maria uma mulher assim, muito bondosa, muito amorosa, e ela tratava todo mundo naquela casinha pobre com muito amor, com muito carinho. Enquanto isso, João estava trabalhando, divulgando o Evangelho de Jesus nas residências e nas igrejas de Éfeso. Então foi aí. Você não se incomoda de eu sair daqui, não. Foi aí que Maria recebeu o nome de Santíssima. Maria Santíssima não é coisa de igreja. Maria Santíssima foi o seguinte: um leproso chegou e Maria tratou ele muito bem, cuidou ele muito bem, ele ficou ali. E ele se sentiu tão bem, as vibrações dela, as energias dela eram maravilhosas. Então ele se sentiu bem melhor. Então ele agradeceu a ela, pegou nas mãos dela, agradeceu e falou: a senhora, a mãe de Jesus, é a mãe Santíssima. Então foi aí que ficou cravado o nome de Maria Santíssima. Então, outro exemplo que marca a trajetória e missão do apóstolo foi transferir a residência para Éfeso, isso que eu falei. Foi aí que João escreveu o seu evangelho por volta dos anos 98 a 100 depois de Cristo. Perseguido por Domiciano, foi enviado para Roma, sendo depois exilado na ilha de Patmos, onde teve a ocasião de escrever o Apocalipse.
Após a morte de Domiciano, voltou para Éfeso e aí morreu quase centenário. Então, nós sabemos que João foi o único que morreu por morte natural. Foi o único que sofreu muito, mas não foi degolado, nada disso, como os outros sofreram. Né? Nós estamos terminando. Eu quero pedir desculpa por eu ter entrado nesse lance de Maria, mas é porque aí a gente explica melhor essa situação de Éfeso. Uma história linda. Estudem Maria de Nazaré que vocês vão ficar apaixonados. Tá? Então, a conclusão que eu trouxe para os senhores. O Evangelho de João nos oferece uma visão profunda e única da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Através de suas declarações impactantes, como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, João nos convida a refletir sobre a natureza divina de Jesus e seu papel como Salvador. Como eu falei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso guia certo, é o nosso modelo certo de vida, que nós podemos seguir sem medo de errar. Cada milagre e ensinamento registrado neste Evangelho não apenas revela a identidade de Jesus, mas também nos desafia a viver de maneira mais plena e significativa. Foi o que aconteceu com João. João era aquele cara explosivo, ele Tiago, né? E ele foi se educando com os ensinamentos de Jesus. Eu venho aqui, assisto uma palestra. Aí aquele tempo, eu leio um livro, uma mensagem de Jesus. Isso tudo vai tocando na minha consciência. Então, depende de mim se eu quero ou não mudar de vida para melhor. Porque muitas vezes a gente só pensa no melhor materialmente. Mas acontece, meus irmãos, nós precisamos de material, é claro. Precisamos de dinheiro, precisamos de roupa, precisamos de casa, precisamos de tudo que tem, a gente pode. A gente tem, mas a gente não pode ser essas coisas. A gente precisa saber ser e ter. Nós somos espíritos imortais e que nós estamos aqui numa jornada e que a qualquer hora nós partimos. Então, pensemos nisso, não para pensar na morte, mas para pensar na vida do espírito imortal que somos. Tá? Então, ao entendermos os significados profundos que João nos apresenta, somos chamados a uma relação mais íntima com Cristo, reconhecendo-o não apenas como um personagem histórico, mas como a luz que ilumina nosso caminho e a verdade que transforma nossas vidas. Então, quando eu tenho certeza, quando eu estudo, quando eu conheço a mensagem, quando eu medito sobre ela, é a fé que os amigos espirituais nos falam que nós devemos ter. Essa fé é confiança, essa fé é certeza, essa fé que não titubeia, não será, não, mas esse dia nós estávamos falando para minha filha, a pessoa disse assim, eu acreditei tanto, eu não acredito mais. Mentira, não acreditou nunca. Eu confiei, mas não confio. Mentira, nunca confiou. Porque eu ajudei, mas não ajudo mais. Algum interesse tinha atrás disso. Porque ajudar é ajudar. Tá? Agora, se eu estou ajudando alguém com segundas intenções, aí é diferente. Né? Então, a gente precisa se livrar desses males. Todos nós temos esse bicho dentro de nós. Vamos nos livrar disso. E é isso que ele fala. Mas como a luz que ilumina o nosso caminho e a verdade que transforma nossas vidas. É assim que nós devemos ver Jesus, transformando a nossa vida. Deixando de falar mal da vida dos outros, deixando de pensar mal, deixando de sentir mal, deixando de estar remoendo mágoa, ressentimento, ódio, inveja, ciúme. Para com isso, gente. Vamos confiar em Deus e em nós. Que possamos levar essa mensagem adiante, buscando sempre compreender e viver os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Então, eu quero falar uma coisa para os senhores. Eu tremo diante dos estudos que eu faço.
Porque a responsabilidade é muito grande. Quando eu venho aqui, eu vou em qualquer outro lugar falar, eu presto bem atenção no que estou falando, para ver como eu estou agindo. Prestemos bem atenção no nosso pensamento. Prestemos bem atenção no que estamos sentindo no dia a dia. Porque se não vigiar, se não orar e vigiar, como Jesus falou, nós tropeçamos toda hora. Ela é da casa espírita, mas fez acontecer isso. Tá, o que o outro fala não importa. Mas importa para a gente não ser melhor do que os erros da gente. Não procurar nem um pouquinho se melhorar. Nós temos tudo de graça, de mãos beijadas para sermos melhores. Então, meu abraço, meu carinho, vocês me desculpem pela minha alergia, que de repente apareceu, e também me desculpem se eu não alcancei a vocês aquilo que vocês esperavam, mas eu fico muito feliz de estar com os senhores. Um grande abraço, meu carinho, e até a próxima. Eu gostaria de falar. Se você não... Olhou para minha mão. Se você não tem essa coleção, tenha. A minha filha me corrige. Meu Deus do céu. Tenha. Compre. Você não vai conseguir ir na livraria, porque nas bibliotecas, porque é nova. Mas compre. É maravilhosa. Tem todos os evangelistas, tá? Você vai amar. Vera, fica aqui o nosso agradecimento pelas palavras, pelos ensinamentos. Você foi falando e foi lembrando Boa Nova, que eu sou Glauco antes da Boa Nova, o Glauco depois da Boa Nova. É um marco na minha vida. Quando você fala de João com Maria, eu lembrei do último capítulo de Boa Nova, que conta quando ele busca ela e leva para Efésios. Essa história é muito boa. Enfim, eu gosto muito desse livro. E o Jesus no Lar também é maravilhoso. São dois livros que eu aconselho assim, quase que necessário, né? Eu acredito que muito necessário para nós espíritas, que somos espíritas cristãos, ler esses dois livros. Olha, Jesus no Lar, eu, minha filha, meu marido, meu sobrinho, nós ficamos 20 anos estudando Jesus no Lar. Lição por lição. 20 anos. Quando eu terminei, aí eu falei com Maria Luz, o que eu falava? Eu pego agora a coleção. Aí hoje a gente estuda, passa e vai, aí agora a gente vai mudando. Por exemplo, eu terminei Ceifa de Luz ontem à noite, eu passo lá todo dia em casa, de manhã e à noite. Terminamos à noite, eu mais a minha filha, hoje pegamos um caminho de verdade. A gente fica muito agradecido, tá, Vera, por tudo que você trouxe. E aproveitar a partir disso aí, como ela citou dois livros fantásticos, nós temos aqui os estudos da casa, né? Que são estudos das obras básicas, que também são muito importantes, como ela falou, é muito importante a gente se alicerçar nos estudos para que a gente fuja de alguns misticismos que tem colocado, né? Uma roupagem espírita, mas que quando você observa de uma maneira mais coerente, mais embasada em Kardec, você entende que não parte de uma raiz muito forte. E aí a gente acaba se deixando acreditar em situações muito frívolas, muito fugazes. Então, fica aqui o alerta e o convite, porque nós temos aí o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é online, temos a prática da mediunidade, que é um grupo fechado, mas com o tempo, depois do ESD, depois de outros estudos, é capaz que a gente consiga estar atuando. O livro dos Espíritos, que é fantástico, a Gênese, o livro dos Médios, e a série psicológica de Joana de Ângeles, que é que cada aula, digamos assim, cada reunião é um ensinamento muito valoroso. Então fica aí o convite, tá, gente? Espírita que não estuda acaba se perdendo em misticismo. Você sabe que
pensa assim, quando a gente começa a entender melhor a doutrina, essa coisa de saber, de conhecer, você tem uma força para suportar os acontecimentos da vida, principalmente desencarnação, perda de entes amados, até mesmo perda de um trabalho, um pai de família, uma mãe, às vezes perde alguma coisa. Quando você não tem essa fé, essa segurança, essa fé raciocinada, você é capaz até de tirar a sua existência. E quando você tem essa certeza, você vai à luta. Você sofre como qualquer outra pessoa, mas você sofre mais firme no olhar de que você pode vencer e você vai vencer. E você busca ajuda porque você sabe que você vai conseguir. Mas quando você tem essa fé de uma hora sim, outra hora não, é quando acontecem as tragédias na vida da pessoa. A fé, os estudos alicerçam a nossa fé e a gente fica cada vez mais forte. Gente, agora nós vamos para a segunda parte da nossa palestra, que é o passe. E recordando, o passe não é obrigatório, é um convite. Enquanto nós estivemos aqui, nós fomos beneficiados com os fluidos energéticos salutares, né, que cada um precisa. Mas aqueles que sentirem necessidade, que tenham vontade, a gente pede para aguardar o prece. É muito importante que quem vai receber o passe esteja muito bem atualizado, muito bem conectado com aquilo que vai pedir. Agora eu vou pedir para a gente se acomodar na cadeira, para a gente fazer a nossa prece final, recordar a figura serena, acolhedora do Mestre Jesus, a figura forte da Mãe de Jesus, Maria Santíssima, forte na fé, forte no amor e forte na caridade. Possamos ter em João um exemplo de transformação, um exemplo de reforma íntima. Pedir que a espiritualidade siga nos auxiliando a buscar essa reforma íntima e buscar a compreensão do Evangelho de Jesus. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.